Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a escolher de uma vez por todas a sua base. Então já clica no joinha e vem comigo. Bom, gente, primeiro, antes de começar, eu queria fazer um trato com vocês. Para vocês entenderem exatamente como escolher a sua base, mesmo que vocês estejam comprando pela internet ou pelas revistinhas, aqueles folhetinhos, então vocês precisam assistir o vídeo até o final. Porque senão vocês vão sair daqui sem entender, sem conseguir do mesmo jeito. Então, se você tá aqui, acompanhe até o final, tá bom? Então, combinado? Beleza, vamos começar. Bom, antes da gente falar de base, a gente precisa falar de tom. A gente sabe exatamente qual que é o nosso tom. Você sabe. Não tem como você não saber. Por quê? Porque o tom é aquela cor que você enxerga quando você olha para o espelho. Então você olha para o espelho, você enxerga o seu tom. E a variação dos tons é entre bege e marrom. Então você vai olhar para o espelho e vai dizer qual que é essa variação que você está vendo. Se é um bege claro, um bege médio, um marrom mais achocolate, um marrom mais café. E aí você vai entender que esse é o seu tom, ok? Então acho que tom não tem muita dúvida aí, né? Você consegue descobrir só olhando para o espelho. Agora vamos de subtom. Gente, o subtom é aí que as pessoas se enganam, né? É aí que as pessoas cometem erros. Por quê? Porque compra a base certa, mas com o subtom errado. E aí na hora de passar fica ruim, não fica harmônico. Então, por isso que a gente precisa entender o que é um subtom. E esse vídeo, gente, é um vídeo que eu fiz uma pesquisa muito longa e eu vou te explicar tintim por tintim o que é esse tal de subtom para você não errar mais, tá? Então, já compartilha com a sua amiga que também tem dificuldade aí de escolher, o seu amigo também que tem dificuldade de escolher a base. Já compartilha esse vídeo para ele poder também ficar sabendo, ok? Tá, o que é esse diaço de subtom? A gente precisa entender que a nossa pele que tem cor, porque existem as peles que não têm cor, né? São os albinos, mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje. Mas a pele que tem cor é uma composição das três melaninas que a gente tem. Já o que é melanina? Calma, é só pigmentos. Esses pigmentos, por incrível que pareça, eles são os mesmos das cores primárias que a gente aprende lá quando a gente é pequenininho. Lembra quando a sua professora de arte te ensinou as cores primárias que são amarelo, vermelho e azul? Então, exatamente, são esses três pigmentos que a gente tem de melanina no nosso corpo, na nossa pele. E a cor da nossa pele é a mistura dessas cores. Essas misturas, né, são os subtons. E a gente consegue, dentro dessas misturinhas, classificar as cores como frias ou quentes. E isso na maquiagem é muito importante. Por quê? Porque aí você consegue entender sobre combinações, sobre transições. Então, para você entender melhor sobre maquiagem, é bom que você saiba as cores quentes e frias, independente de estar falando de subtom. Então, as cores frias são rosa, azul, roxo, verde escuro, tá? E por que verde escuro? Porque se você pegar uma quantidade de azul, um pouquinho de amarelo, você vai ter um verde escuro. Mas se você fizer o contrário, tiver amarelo e um pouquinho de azul, você vai ter uma cor de verde claro. E a verde claro é uma cor quente, assim como amarelo, laranja. Então essas cores mais que puxam mais pro amarelado é uma cor quente. E tem as cores neutras. Cores neutras nada mais do que os pretos e as variações, marrons e os beges e as variações dessas cores, cinzas, bege claro, bege médio. Então, essas são as cores neutras. Jô, mas e o branco? O branco, na classificação de cor dele, significa ausência de cor. Então, tudo que é branco é ausente de cor. E o branco não se caracteriza como cor. Por isso que ele não entra aí como neutro ou como outra cor, tá bom? Mas, obviamente, ele ajuda a formar os tons, né? Os subtons, na verdade. Bom, e para a pele, a gente
entende que esses três pigmentos, né, as três melaninas, a amarela, a azul e a vermelha, elas vão se combinarem e dependendo da quantidade de uma ou de outra é que vai formar o nosso subtom. Então, se o nosso subtom é frio, significa que ela tem a mesma porcentagem de azul e de vermelho e menos amarelo. Se for neutro, ele significa que tem a mesma percentual de cada cor. Então, é a mesma quantidade de vermelho, azul, amarelo para fazer a composição neutra. E se for mais quente, significa que tem mais amarelo do que vermelho e azul. E tem um outro subtom, que é o oliva, que é aquele tom mais esverdeado. Que significa que tem mais azul e mais amarelo e menos vermelho. Ah, Ju, mas para que eu tenho que entender tudo isso? Bom, na maquiagem a gente utiliza de equilíbrios. Por exemplo, se você utilizar um tom frio no olho, é bom que você utilize um tom quente na boca. E vice-versa. Obviamente, isso não é uma regra. Você pode usar o que você quiser. Eu, por exemplo, estou de rosa no olho, na boca e tudo bem. Mas não é uma regra, mas é algo que os maquiadores eles têm como equilíbrio, como um ponto de equilíbrio. Tá bom? Então, você usando tons frios na boca, você usa tons quentes nos olhos. E se você usar tons quentes nos olhos, você usa tons frios na boca. Então, é isso. É bom pra gente saber até combinar e fazer essas transições, tá bom? Mas como maquiagem é livre, você faz o que você quiser. Bom, voltando aqui ao nosso tom de pele. Então, a gente sabe que tem 4. Bom, pelo menos na minha pesquisa, eu achei 4. Se tiverem mais, gente, comenta aqui embaixo que tem mais tons e eu prometo para vocês que eu vou pesquisar mais. Mas na minha pesquisa, eu achei esses 4 tons: frios, quentes, neutros e oliva. Como descobrir o seu subtom? Existem, na minha percepção, existem 2 maneiras de você saber. A primeira maneira é você se expondo ao sol. Então, quando você tá lá nas praias, ou sei lá, tá se queimando no sol, você fica vermelho. Se sua pele ficar mais vermelha, e isso independente do tom, tá, gente? É o subtom que a gente tá falando. Independente se você for negro, se você for muito branco, se você for médio ali, você consegue perceber a sua pele mais avermelhada. O seu tom é frio. Se você vai pra praia e fica bronzeado, aquela cor dourada, o seu subtom é quente. E se você vai pra praia ou toma sol e não fica nem bronzeado nem vermelho, o que acontece é que você só altera um pouco o seu tom. Tipo assim, você é um bege claro e aí passou para um bege médio. Se acontece isso com você, significa que o seu subtom é neutro. Tá? Essa é, acho que, um jeito simples de você entender aí qual que é o seu subtom. Tá? O problema é que a gente não consegue, pelo menos eu não consegui entender qual que é a reação das pessoas que têm a pele mais esverdeada, que é o tom oliva, o subtom oliva, o que acontece no sol. Se você tiver o tom oliva, quiser contar aqui pra gente, deixa aí nos comentários, tá bom? Vai ajudar muito. Existe outra maneira de você entender qual que é o seu subtom através de suas veias. E dessas veias aqui, ó. Mesmo nas peles retintas, essa parte nossa aqui é mais clarinha. Por quê? Porque aqui tem menos sol, que pega menos sol e tal. Acho que essa parte aqui acaba sendo a parte mais clara do nosso corpo. Assim, uma das, né, mais claras. Então você tem que olhar a veia, ó, olhar, mostrar aqui pra vocês a minha. Dependendo da cor que você enxerga a sua veia, você pode entender qual que é o seu subtom. Então vamos lá. Se você olhou pro seu pulso e a cor que você está vendo da veia é arroxeada, o seu tom é frio. Se você está olhando para sua veia e vê um azul esverdeado, o seu tom é neutro. Se você olhou para sua veia e viu que ela está marrom, o seu tom é quente. E se você literalmente enxergou a sua veia verde, o seu tom é oliva. Então, ótimo, agora você consegue literalmente saber qual que é o seu subtom. Você sabe o seu tom, que é a variação de beges e marrom, e você sabe o seu subtom através das veias que encontrou aí no seu pulso. Bom, beleza, agora eu posso comprar minha maquiagem, certo? Errado.
Existem alguns obstáculos que você precisa prestar atenção antes de finalizar a compra, tá bom? O primeiro obstáculo, eu diria que é um obstáculo mais fácil de você romper, que são as estações do ano. Já aconteceu comigo, eu colocar uma maquiagem na minha cestinha ali, principalmente na internet, né? A gente coloca ali a base. Eu tô falando maquiagem porque pode ser tanto contorno, pó, é, corretivo, base, serve pra tudo, tá bom? A gente tá falando de base aqui, tá colocando mais, porque eu acho que é uma coisa que varia muito, que tem muita opção, então às vezes as pessoas ficam perdidas, mas você pode utilizar esse método pra tudo. E aí você coloca a base lá no seu carrinho de compras da internet. E aí a base é muito cara, ou sei lá o que. Passa meses e aí você compra. Quando você juntou seu dinheirinho, foi lá e comprou. O que que acontece? Chegou a base, tá errado. Isso pode acontecer porque o seu subtom variou, dependendo do clima que tá, onde você vive, ou da quantidade de sol que você pegou nesse meio tempo. Por exemplo, eu moro aqui no Canadá atualmente e o meu subtom mudou para frio drasticamente, porque antes era neutro quando eu morava no Brasil. Apesar de eu ficar vermelha no sol, eu me sentia muito melhor com bases de subtons neutros do que de subtons frios. E as minhas veias eram azul esverdeadas, então eu acho que a questão do sol pode variar um pouquinho, eu prefiro olhar para as veias, para falar a verdade. E aí, quando eu cheguei aqui, pelo clima ser mais frio e tal, nananã, o meu subtom mudou completamente. E hoje, as bases que mais são melhores, mais são melhores para minha pele, são as bases de subtons frios. Ok, João, então qual que é o segundo obstáculo? Porque esse aí é fácil, né? Só você checar na hora que você estiver fechando a compra qual que é o seu subtom, se mudou, se não mudou, se variou. Então aí você consegue fechar ou não sua compra. Esse obstáculo é fácil de você ultrapassar. O segundo obstáculo é em relação ao material, às fotos de divulgação dos produtos. Infelizmente, a gente não consegue garantir que aquela foto que você está vendo ali através da revista ou através da internet seja exatamente a mesma cor da base que você vai receber na sua casa. Isso acontece por diversos motivos, né? Porque o pessoal que está produzindo a base não é o mesmo pessoal que está produzindo as fotos, porque a foto sofreu algum tratamento, porque não tem pigmentação suficiente para poder fazer aquele material gráfico ser exatamente da mesma cor. Então, eles conseguem aproximar, mas não conseguem fazer exatamente a mesma cor. Existe aí, na minha opinião, um bom senso de uma alteração aceitável, sabe? Por exemplo, você pediu a base e aí ela ficou um pouquinho mais escura. Dá pra você acertar com corretivo ou com contorno. Ficou um pouquinho mais clara? Também é a mesma coisa. Dá pra você acertar com um pó que oxida, um pó mais escuro. Então, se for uma variaçãozinha pequenininha de um tom, eu acho que é aceitável. Agora, se tiver muita variação, muito, aí eu já acho que é um problema de defesa do consumidor, já é uma propaganda enganosa. Então você deve sim reclamar, tanto com a marca quanto com o Procon. Bom, esse é o segundo obstáculo, né? Infelizmente a gente não consegue ter certeza de que aquele tom que a gente está enxergando, seja na internet, seja na revista, seja o nosso tom exato. Mas se a gente sabe qual que é o nosso tom e qual que é o nosso subtom, fica mais fácil porque a gente pode olhar a descrição das cores e entender qual que é o nosso tom. Por exemplo, essa base aqui, ó, da The Ordinary, vou mostrar aqui pra vocês. Tá focando. Ela é uma base que aqui no fundinho tá escrito 2.0N. Esse N é de neutro. E além disso, tá escrito aqui, ó, neutro. Então, eu sei que essa base, ela é neutra. Conseguiria comprar ela pela internet e talvez não errar, porque a cor já está descrita aqui que é neutro.
Mesma coisa, por exemplo, com essa da Maybelline. Ela tem a numeração, essa aqui, ó, é a Dream Woman Cover. Ela tem a numeração, mas ela tá escrita aqui do lado, ó, Warm Nude. Warm significa quente, então eu sei que ela é uma base quente. Então aí é difícil eu errar por conta disso. E aí, Jô, mas se não tiver escrito? Pergunta, mas não pergunta para revendedora não, que tá com a revistinha ali não. Pergunta para marca. Passa um e-mail ou chama ali naquele posso te ajudar? Que normalmente tem nos cantinhos assim. E pergunta qual que é o subtom dessa marca, dessa base ou desse corretivo, que seja. A marca normalmente tem que te responder. Por exemplo, esse corretivo aqui da Elf, a cor dele é o light bege. Então ele não tá me dizendo se ele é frio, se ele é quente. E se eu tivesse comprando ele pela internet, eu com certeza mandaria um e-mail para a Elf perguntando qual que é o subtom desse corretivo. E aí a Elf com certeza iria me responder, é um subtom, nesse caso aqui, é frio. E aí eu decidi se eu compro ou não, de acordo com a minha análise do meu subtom. Por isso que é importante saber o seu subtom antes de decidir comprar. E o terceiro e último obstáculo que você vai encontrar é em relação à oxidação da base. E isso acontece, infelizmente, por dois motivos. O primeiro motivo é a sua pele, a reação que ela tem com a base, em contato com a base. E aí a base pode reagir de uma maneira e oxidar. A oxidação é quando a base ela aumenta um pouco de tom na sua pele ou ela muda completamente. Então, normalmente, quando a base oxida, tem dois motivos. Um é pela sua pele, como eu já acabei de falar, e o segundo motivo é pela fórmula da base. A fórmula da base ela tem que estar estável para que ela não oxide em contato com a luz. Se a base alterou muito tons, 3, 4 tons, não é normal, tá? E aí, nesse caso, você pode dar uma olhada nos reviews aí das marcas, dessa base, olhar direitinho, não só no site da marca, tá? Procurar aí mesmo no Google se essa base oxida ou não e ver o que as pessoas estão falando dela, tá? E a questão da oxidação, se for um tom só, ela escureceu um pouquinho, se você gostou da base, você pode comprar um tom a menos que o seu, né? Com o mesmo subtom, e aí ela vai alterar um pouquinho e vai ficar perfeita, beleza? Então, gente, resumindo, né? A gente precisa primeiro saber o nosso subtom, que eu já expliquei para vocês como, e entender também qual que é o subtom da base que você está comprando. Se você não conseguir achar isso na descrição, pergunte ao fabricante. E é ao fabricante, e não à revendedora. Muitas vezes, a própria revendedora ela não tem como saber, porque ela não tem como saber, não é obrigação dela saber, é da marca. Então a marca tem que te confirmar qual que é o subtom. Bom, então para a gente entender de fato como é, eu tenho aqui 3 exemplos e eu vou mostrar para vocês direitinho na minha pele como que se comporta cada um. Ó, primeiro, corretivo que é frio. Segundo, uma base que é neutra. Terceiro, uma base que é quente, subtom quente. Felizmente eu não tenho subtom oliva aqui para mostrar para vocês, tá? Vou ficar devendo. E olha só a diferença gritante. Dá para vocês perceberem que essa aqui é muito rosa. Esse daqui é um bege, não varia muito. E esse aqui é um amarelo. Então, isso aqui é uma diferença de subtons visivelmente na sua base, tá? Olha como é rosa, olha como é amarelo. A impressão que eu tenho é que se eu misturar esse com esse, vai dar esse. Essa é a impressão que eu tenho. Mas é para vocês entenderem como é que se comporta cada um dos subtons na minha pele, tá bom? Ó. Jô, por que que você tem uma base quente na sua brincadeira? Porque a minha luz aqui, ela é branca. Então eu uso essa base para dar uma equilibrada, senão eu fico com cara de fantasma aqui, como eu já apareci aqui várias vezes para vocês, porque eu uso uma base que dá para mim e aí ela estoura na luz. E quando eu uso uma base quente, meio que dá uma equilibrada. Então é
arminha aí que eu uso, uma arma secreta que eu uso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, comenta aqui embaixo. Me ajudou, vou comprar minha base hoje, tá bom? E já compartilha para aquela sua amiga, seu amigo que também precisa de uma ajudinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!